palavra disciplina é atualmente um termo rejeitado na nossa sociedade, que é um tema daqueles que hoje em dia faz parte do politicamente incorreto, né? Que é aquele conjunto de coisas, de assuntos que nós não devemos citar de modo nenhum nas nossas conversas, para que não ofenda ninguém. A disciplina hoje é um conceito que faz com que muitas pessoas torçam o nariz. Eu não quero saber desse assunto. Nós podemos afirmar que grande parte da confusão e até mesmo da rejeição a esse assunto se deve pela ignorância sobre como a Bíblia trata a disciplina. Muitos pais simplesmente não veem a disciplina com bons olhos porque não sabem o que a disciplina é. O que eles imaginam é o que eles ouvem lá fora, e por isso eles falam: isso eu não aceito mesmo. Alguns associam disciplina a um castigo imposto a alguém que quebrou uma lista de regras chatas, regras sem sentido, e por isso precisa tomar uns bons tapas. Outros enxergam disciplina como uma espécie de violência gratuita. Então, espancamentos a crianças sem nenhuma explicação. Há até quem ache que disciplina é coisa de pessoas ultrapassadas, pessoas sem instrução, pessoas ignorantes. Isso é o que o mundo considera sobre a disciplina. Mas nessa noite nós queremos compreender melhor sobre esse assunto. E ao término da minha fala, eu pretendo apresentar 2 recursos a nós. O primeiro recurso será falar sobre o significado do termo disciplina. E aqui eu vou dar sequência ao tema do sermão do domingo passado, que o pastor Samuel iniciou. E em segundo lugar, eu quero apresentar alguns recursos práticos, tanto para pais quanto para filhos, sobre esse assunto, baseado no livro de Provérbios. Ou seja, em resumo, hoje nós vamos tratar sobre o que é disciplina e sobre como praticar a disciplina. A disciplina na teoria e a disciplina na prática. Ou seja, na primeira parte seremos mais teóricos, e eu te chamo a não dormir. Se você ficar com sono, pode levantar e tomar uma água e voltar. E na segunda parte seremos mais práticos, e aí as crianças vão falar: eu não quero ouvir essa segunda parte, mas nós vamos falar disso, tá bom? Primeira parte, o que é disciplina? Eu vou dividir esse ponto em 3 partes menores. Primeiro ponto, o que é disciplina, e a primeira parte do primeiro ponto é o significado de disciplina. O que disciplina significa? Alguns textos que nos mostram o que é disciplina. Abra sua Bíblia no texto que foi lido no início do nosso culto, em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim o texto: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune todo que recebe como filho. Nesse texto aqui, o autor aos Hebreus, ele cita um texto de Provérbios. Ele está citando Provérbios 3, versos 11 e 12, que nos desafiam a encararmos a disciplina de Deus com ânimo, porque Deus aplica a disciplina dele somente na vida daqueles que são seus filhos. O termo grego utilizado nesse texto é paideia, e essa palavra carrega em si 2 significados muito importantes. Primeiro, paideia significa o treinamento que uma criança recebe ao longo do seu crescimento, que visa capacitar essa criança para a vida. Então é um treinamento. Ao mesmo tempo, paideia significa o castigo ou a punição contra algo que essa criança faz de errado durante esse processo de amadurecimento. Em outras palavras, disciplina, segundo os termos bíblicos, ela possui 2 lados. O primeiro lado da disciplina é a instrução, é o treinamento. Ela mostra qual o caminho certo. Segundo lado da disciplina é o castigo, a repreensão, a correção, porque alguém se desviou do caminho correto. Ficou claro? Disciplina, instrução e correção. Não é só correção e não é só instrução. A palavra carrega os 2 significados. É assim que o apóstolo Paulo define a ação da palavra de Deus nas nossas vidas. Olha o que ele diz na segunda carta a Timóteo,
capítulo 3, verso 16. Vocês conhecem esse texto de cor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para instruir e para corrigir e para instruir em justiça. Certo? Perceba, toda a palavra de Deus, tudo, não só o Novo Testamento, não só o livro de Provérbios, tudo que está na tua mão aí, a Bíblia, toda ela foi literalmente soprada por Deus, vem da boca do próprio Senhor, e por isso a palavra de Deus é plenamente útil para efetuar duas obras nas nossas vidas. Primeira obra, para nos mostrar o caminho certo a seguir. Segunda obra, nos corrigir quando nós andamos no caminho errado. Perceba isso no uso dos termos que nós lemos. Primeiro, o termo ensino, em segundo lugar, o termo instrução. Eles não estão em sequência, mas os dois termos usados aqui, ensino ou instrução, e instrução ou educação, talvez na sua Bíblia esteja educação. Essas duas palavras são palavras que trazem a ideia de apresentar verdades para uma pessoa que ela não descobriria por conta própria. Ela precisava de um mestre, de um professor para ensiná-la. Mas também trazem a ideia de treinar essa pessoa a colocar essas verdades em prática. Treinamento. Ou seja, a Escritura é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos ensinar o que é correto e para nos introduzir no caminho correto. Mas as outras duas palavras, repreensão e correção, são termos negativos e significam demonstrar o erro de falsas ideias, e não só demonstrar o erro de falsas ideias, mas transformar atitudes erradas que essas falsas ideias provocam na vida das pessoas. Então a Escritura, além de nos mostrar o caminho certo, a Escritura também corrige a nossa má teologia. A Escritura tem a função de demonstrar para nós as nossas ideias erradas sobre Deus, sobre a vida, sobre as coisas desse mundo, e mostrar que essas ideias erradas produzem atitudes erradas. E as Escrituras têm a intenção de corrigir essas coisas, nos tirar do erro e nos trazer para o caminho certo. Portanto, essa é a definição bíblica de disciplina. Primeiro, qual a definição bíblica de disciplina? A primeira parte, qual que é? Ensinar a verdade. Segunda face da disciplina, qual que é? Corrigir o erro, a mentira. A disciplina visa as duas coisas, instruir e corrigir, sempre. Então disciplina é tanto formativa, ela forma, ela molda, como é corretiva, ela corrige. A disciplina tem dois lados. É assim que Deus nos disciplina. É assim que nós devemos disciplinar os nossos filhos, ensinando as Escrituras a eles, ensinando o caminho correto e corrigindo o pecado deles quando eles se desviam. Perceba isso em Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios 6, 4, um texto que nós vamos estudar próximo do final do ano, vamos chegar lá, mas eu só quero citá-lo aqui. Efésios 6, 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Deus espera que pais apliquem as duas faces da disciplina na vida dos seus filhos. Caso pais falhem em uma dessas faces, ou falhem nas duas, ou não queiram praticar a disciplina na criação dos seus filhos, são os pais quem estão pecando. Eu quero que você saia dessa noite aqui, se você esquecer de todo o resto, isso você se lembre. Se um pai não disciplina o seu filho, é ele quem está pecando, porque Deus nos manda disciplinarmos nossos filhos. Ou seja, Deus confiou aos pais a tarefa de disciplinar os seus filhos, de ensinar e de corrigir. Em última análise, na hora da disciplina,
Todo pai comunica ou deveria comunicar a seguinte verdade ao seu filho: filhinho, filhinha, papai, mamãe precisam te disciplinar. Precisam, não é que eles querem, eles precisam, porque é isso que Deus espera de nós. Filhinhos, filhinhas, se eu não fizer isso, eu é quem serei disciplinado pelo Senhor. Por isso, diante de Deus, pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos filhos e de corrigir os filhos quando eles pecarem contra Deus. Esse é o significado da disciplina bíblica. Ficou claro? Segunda parte do primeiro ponto: as características da disciplina. Semana passada, o pastor Samuel apresentou 2 características da disciplina e eu vou citá-las novamente aqui. Primeira característica: a disciplina é uma prova de amor. O texto de Provérbios 13, 24 diz isso. Vamos abrir lá? Provérbios 13, 24 diz assim. Vamos ver se vocês estão espertos. Provérbios 13, 24. Ama seu filho quem o poupa da vara. É isso? Odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Vocês estão espertos. Ou seja, pais que realmente amam seus filhos desejam que os seus filhos sejam santos, e são pais que desejam que os filhos não se entreguem ao pecado. Portanto, eles vão aplicar a disciplina na criação de seus filhos, mesmo que isso custe caro, mesmo que isso exija trabalho, porque eles amam os seus filhos. Porém, aqueles pais que retêm a vara da disciplina, aqueles pais que poupam o seu filho de um castigo que eles mereciam, que poupam o seu filho da instrução que eles precisam, na verdade, pais que fazem isso não fazem isso por amor aos filhos, mas fazem isso por amor a si mesmos. Pais que não disciplinam seus filhos não fazem isso por amor de seus filhos, fazem isso por amor de si mesmos, porque eles querem fugir do confronto, eles querem evitar ter de ver o filho chorar. Eu não suporto ver o meu filho triste, eu não suporto ver o meu filho chorando, e é melhor então eu não provocar isso. Isso significa odiar os filhos. Segunda característica da disciplina, o texto de Provérbios 23, 13 e 14 nos mostra que a disciplina salva a criança da morte. A disciplina salva a criança da morte. Provérbios 23, 13 e 14. Esse não tem pegadinha. Olha o texto. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. Perceba, uma criança instruída e castigada com a palavra de Deus, pela palavra de Deus, do jeito da palavra de Deus, desde cedo, ela vai ser liberta, livrada de muitos infortúnios na vida. Infortúnios esses que são resultantes de decisões tolas, decisões pecaminosas, que podem provocar sua morte logo cedo, ou quando não levam a criança à morte na sua juventude, conduzem essa criança, agora já adulta, a consequências terríveis e muitas irreversíveis no futuro. Por isso, pais devem disciplinar os seus filhos, não a ponto de matá-la. Porque se os pais fizerem do jeito certo, desde que essa criança for pequena, e ela ouvir a palavra de Deus e for alertada quanto ao pecado no seu coração, mais cedo ela vai perceber a sua necessidade de salvação. Ou melhor, mais cedo essa criança vai perceber que precisa de um Salvador. Então, pais que disciplinam seus filhos segundo a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde terão a oportunidade, e eu diria, terão o privilégio de, no momento de disciplina, apresentar ao seu filho a salvação
pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque a disciplina vai apontar para eles a disciplina de Deus contra o pecado. Dói, pai, isso dói, dói. Deixa eu te falar o que dói mais: o castigo do Senhor contra o pecado que está no teu coração. E essa varada daqui a pouco passa. A dor do inferno será eterna. Eu não quero ir para lá, papai. Deixa eu te mostrar então o que Deus fez para que nós não fôssemos para lá. Ele enviou o seu Filho, e o Filho de Deus tomou o castigo que eu e você merecíamos, para que você não vá para o inferno. Que interessante, né? Uma bela oportunidade de ministrar o Evangelho ao Filho. Essas foram as duas características da disciplina que nós vimos até agora. Ela é uma prova de amor, e ela livra a criança da morte. Terceira parte do primeiro ponto, nós vamos falar sobre os benefícios da disciplina. Vamos olhar para 3 benefícios da utilização da disciplina bíblica na criação dos filhos. O primeiro benefício está lá em Provérbios 19:19, abra sua Bíblia lá. A disciplina ajuda a evitar a repetição do pecado. A disciplina ajuda a evitar a repetição do pecado. Olha o que esse texto diz: o homem genioso tem de sofrer o castigo, pois se o livrares, terás de fazê-lo várias vezes. Genioso aqui é a tradução de um termo que define alguém de grande ira. Talvez na sua Bíblia esteja o iracundo, certo? O iracundo é uma pessoa que não controla as suas emoções, especialmente a raiva. Quando vem, ele começa a tremer, e ele não se controla, ele explode facilmente, e ele provoca grandes prejuízos na sua vida, na vida das pessoas. O texto diz para nós que pessoas assim devem ser castigadas. Iracundos devem ser castigados, caso contrário, eles vão continuar a repetir os seus atos pecaminosos pelo resto de suas vidas. Todos nós sabemos que o aperfeiçoamento vem pela prática, né? Você se torna o melhor motorista dirigindo, o melhor jogador de futebol jogando. Alguns têm de parar, porque não vai melhorar mesmo. Isso também se aplica ao pecado. Quanto mais o iracundo for crescendo na sua ira, sem nenhum freio, sem nenhum tipo de castigo que o impeça de continuar pecando, mais estrago esse iracundo vai provocar no futuro, tanto na sua vida, quanto na vida daqueles que estão livrando ele do castigo. No caso aqui seriam os pais. O termo castigo citado nesse trecho aqui traz a ideia de uma multa ou de um dano que se paga como uma forma de indenização por algo de errado que foi praticado. Ou seja, isso significa que parte da disciplina dos pais será em treinar os filhos a arcarem com as consequências negativas dos seus atos, e não proteger os filhos dessas consequências. E mesmo quando essas consequências não existirem, os filhos precisam aprender a restituir os danos que eles mesmos causaram. Eu quero usar um exemplo. Papai chega em Júnior e diz: Júnior, não jogue bola no muro da vizinha. O que Júnior vai fazer? Papai virou as costas e jogar bola no muro da vizinha, e ele está chutando a bola lá. Ok, então ele já começou desobedecendo o papai, certo? Júnior é daqueles que precisa se aperfeiçoar no futebol, e ele chuta a bola por cima do muro, e a bola vai no vidro da vizinha. E o que acontece com o vidro da janela da vizinha? Ele quebra. Ok. E o Júnior, ele fez isso porque ele estava com raiva, ele estava tentando acertar numa parte do muro e não conseguia. Ele ficou com tanta raiva que ele deu um bicudo na bola, e a bola foi por cima do muro. Por ira, Júnior fez isso. Ok. Aí Júnior vai ser disciplinado pela desobediência. Sim ou não? Deve. Pela ira? Sim ou não? Sim. E Júnior vai ter que ressarcir o estrago. Ah, mas como Júnior vai ressarcir o estrago? Ele vai até a vizinha pedir perdão para a vizinha. Júnior vai pegar uma vassoura e vai varrer esse chão. Júnior vai fazer pequenos trabalhos em casa para pagar
o vidro que papai vai ter que colocar lá na janela da vizinha. Júnior entendeu que os ataques de ira dele têm consequências. É isso que o Provérbios está ensinando. Rapidamente abra sua Bíblia em Eclesiastes 8:11. Eclesiastes 8:11 diz assim: o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por quê? Porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Eles continuam porque não há castigo, não há pena, não tem nenhum problema, só tomei uma bronca. Se pais não disciplinam seus filhos logo cedo, o pecado deles vai continuar e só vai aumentar. Por isso a disciplina ajuda a evitar a repetição do pecado. Segundo benefício, Provérbios 20:30. Volte lá, capítulo 20, verso 30. Os açoites que ferem, Provérbios capítulo 20, verso 30. Toma cuidado aí, hein? Esse texto é forte. Os açoites que ferem purificam do mal, e as feridas penetram o mais íntimo do ser. Segundo benefício da disciplina, ela expõe o coração da criança. A disciplina expõe o coração da criança. Açoites que ferem significam vergões de feridas, que são provocadas por batidas fortes que causam dor. Literalmente é isso que você está lendo no livro de Provérbios. Isso não significa espancamento, isso tem que ficar bem claro. Mas significa um açoite que provoca dor na criança. Açoite naquilo que vai abrir um corte na criança. É um termo de algo que vai provocar dor na criança. Na parte prática desse sermão nós vamos falar mais sobre esse tipo de açoite, mas por enquanto basta perceber que essa dor provocada pelos açoites vai chamar a atenção da criança para algo importante que está acontecendo naquele momento. Não é isso que acontece? Você está falando e ele não ouve. Vem cá, deita aqui, pega a vara. Agora você presta atenção, né? Chamou atenção, tem alguma coisa acontecendo. Por que eu senti essa dor agora? O que os açoites querem destacar? Olha o texto de Provérbios. Os açoites querem destacar o mal que está no íntimo mais profundo da criança. Em outras palavras, o castigo físico tem como finalidade demonstrar à criança que há imperfeições no seu coração, imperfeições no seu caráter, coisas que estão escondidas, que ela não consegue ver, e que esse mal precisa ser tratado, ou melhor, esse mal precisa ser arrancado de lá. E segundo o texto de Provérbios 20:30, os açoites que ferem penetram no mais íntimo do ser, purificam do mal. Pense em um cirurgião. Você vai até ele porque você tem uma enfermidade muito grave dentro de si, mas esse cirurgião diz para você: olha, se eu não tirar essa parte do seu corpo que está com problema, você vai morrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por causa da ferida, não pega nenhum tipo de anestesia. Portanto, eu terei de abrir o seu corpo sem anestesia. Vai doer muito. Você vai ter que ficar acordado. A dor vai ser causada, mas tem a finalidade de curar a doença, que provoca muito mais dor ainda, e que pode provocar a morte dessa pessoa, mais do que um simples corte na pele. Vamos lá, doutor, se é para salvar minha vida, enfia a faca. Vamos lá. Uma criança que é despertada pela dor física da disciplina bíblica, ela é despertada quanto ao pecado que está escondido no seu íntimo, e ela é conduzida para a saúde espiritual. Provérbios 22:15, nós vimos esse texto já há 2 domingos atrás. Provérbios 22:15 diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Os filhos não são, como ensinava o famoso filósofo John Locke, uma tábula rasa
Quem já ouviu falar disso? Crianças são uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? De que ela é inocente, de que ela não tem mal em si mesma, e que se você condicioná-la num ambiente em que não haja maldade, ela será boa. O problema não está na criança, está no meio em que a criança está. Segundo Provérbios, coisa nenhuma, diante de Deus não há inocência em uma criança. Diante de Deus todos nascemos com saldo negativo. Esse saldo é a tolice, e o termo aqui está amarrado aos nossos corações, faz parte do nosso coração. Por isso a disciplina serve para nos afastar dessa tendência natural que nós temos para o pecado, porque nós somos todos filhos de Adão, o pecado está em nós, e isso é uma coisa boa para os nossos filhos. Sabe por que é uma coisa boa para os nossos filhos? Pense no evangelho que te salvou, se é que você é salvo. Como que o evangelho que te salvou? Como que ele começou? Ele começou com uma boa notícia, dizendo: Deus te ama, Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Foi assim que ele começou? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque o evangelho não é isso. Como que o evangelho começa? Você está perdido, você vai para o inferno, você é pecador. Sim, existe um Deus criador, um Deus que é amor, mas é um Deus que é justiça, e para ser justo ele tem de punir você. Você vai para o inferno. Como que eu faço agora para não ir para o inferno? Justamente, esse Deus enviou o Filho dele para pagar o preço do seu pecado, e agora há salvação, agora há esperança. Portanto, quando o seu filho sentir a dor do açoite e perceber que o pecado causa dor, o pecado dói, então haverá oportunidade para mostrar para o filho o Salvador Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar quem te livra do pecado, meu filho. A disciplina expõe o coração da criança. Terceiro benefício, Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Terceiro benefício, a disciplina dá sabedoria e descanso. A disciplina dá sabedoria e descanso. Perceba algo muito importante que é ensinado nesse verso. A sabedoria, que é a capacidade de você viver nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, é resultado de duas coisas. O que dá sabedoria? Primeira, qual que é que está no texto? Qual que é a palavra que está aí? Vara. E qual que é a segunda palavra? Correção, repreensão. Vara diz respeito à disciplina física, como nós vamos ver mais adiante. Repreensão é uma confrontação verbal contra um pecado, contra um erro. Em outras palavras, um filho se tornará sábio se ele for disciplinado fisicamente, mas também se essa disciplina física vier acompanhada de uma conversa bíblica. Uma conversa bíblica em que os pais instruem o filho sobre o que Deus diz a respeito daquele assunto. Não adianta nada bater na criança à torta e direito, surrar a criança, espancar a criança e coisas desse tipo. Da mesma forma com que não adianta nada você só conversar com a criança. Não, eu vou ser o amigão do meu filho, eu vou trocar ideias com ele e nunca voltei de usar a vara, vou levar tudo no papo. O texto diz para produzir sabedoria na vida dos nossos filhos, as duas coisas andam juntas: a vara, a disciplina física e a instrução verbal. Mas a criança que não tiver esse equilíbrio na sua criação, naturalmente o texto diz, estará sendo entregue a si mesma. Ela será solta, ela será deixada para se virar sozinha na vida. Uma criança assim é uma pessoa que nunca é disciplinada, é uma pessoa que não tem limites, é uma pessoa que não sabe ouvir não, e essa pessoa vai causar vergonha nos seus pais. Porém, se esses pais forem obedientes a Deus, se eles disciplinarem os seus filhos, olha o que vai acontecer. Verso 17 desse mesmo capítulo, 29:17.
Corrige teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele agradará teu coração. Todo pai, toda mãe busca esse descanso, sim ou não? Eu quero alívio. Eu não aguento mais. Mas esse descanso só é atingido se nessa criação houver disciplina. Então, pais têm diante de si uma escolha. Primeira opção: eu tento descansar agora. Então eu vou evitar os confrontos ao pecado dos meus filhos. Eu vou evitar a disciplina física aos meus filhos. Mas eu não acabo não tendo descanso nenhum. Ou, segunda opção: eu descanso de fato depois, como fruto da disciplina bíblica e constante na vida do meu filho. É isso que o texto de Provérbios diz. A disciplina administrada biblicamente dá sabedoria e descanso. Sabedoria aos filhos, descanso aos pais. Esse foi o nosso primeiro ponto. O que é disciplina? Disciplina é tanto ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, como também corrigir o pecado deles. Disciplina é uma prova de amor, ao mesmo tempo em que livra os filhos de uma morte prematura. E também disciplina é ajudá-los a não repetir o seu pecado. É uma maneira de expor o coração da criança a ela mesma. E é algo que dará sabedoria ao filho e descanso aos pais. Vamos para o segundo ponto. Como aplicar a disciplina? Como aplicar a disciplina? Nessa outra metade do sermão, eu quero apresentar uma perspectiva bíblica e ao mesmo tempo prática da disciplina. E aqui isso vai se aplicar tanto para os pais. Eu vou gastar um pouco mais de tempo com os pais, porque a maioria desse grupo aqui são pais, mas também tem aplicações para os filhos, pelo menos algumas, será mais para o final, tá bom? Então, vamos aos pais. Primeira parte, a prática da disciplina para os pais. Com base em tudo que nós falamos, podemos pensar em duas áreas de aplicação desse sermão para os pais. Primeira área: pais devem ensinar seus filhos. Pais devem ensinar seus filhos. O texto de Provérbios 29:15 que nós lemos, nós já vimos que Deus nunca pretendeu que a vara, a disciplina física, fosse o principal meio dos pais corrigirem seus filhos. O simples bater não foi instituído para ser usado de forma rotineira na disciplina aos filhos, à parte, separado da confrontação verbal com as escrituras, que é a repreensão. O que isso significa? Queridos, se ainda não ficou claro, eu preciso repetir novamente o que isso significa. Significa que bater em seu filho simplesmente não é suficiente. Bater em seu filho simplesmente não é suficiente. Se você só faz isso, você precisa saber que você está errando no seu papel como pai e como mãe. Pense na seguinte ilustração. Você está dirigindo o seu carro. Num dado momento, um policial te para e ele bate no vidro da sua porta, e você abaixa o vidro e ele simplesmente te tira a força do carro. E ele te joga no chão e ele te algema. Ele te leva preso, sem dizer uma só palavra. O seu carro também é rebocado. E aí lá, você está dentro da delegacia e fica algumas horas preso e ninguém te fala nada. Depois disso, te arrastam de fora da delegacia e te levam direto para um júri, diante do juiz. E você está ali diante do juiz e, de novo, ninguém fala nada a você. E você pergunta: o que eu fiz de errado? Por que eu estou sendo castigado? Por que eu estou sendo punido? O juiz simplesmente bate com o martelinho dele lá e a sentença está descrita, mas ele não fala nada para você, simplesmente te dá um papelzinho escrito: preso por tempo indeterminado. E você pergunta: por que eu estou sendo preso? Antes mesmo de olhar para o juiz, você é levado, arrastado para dentro de uma cela escura e fria e fica ali preso, e ninguém te responde nada. O que está acontecendo aqui? Será que isso vai provocar em você algumas coisas boas? Será que ser tratado dessa maneira vai te fazer reconhecer o seu erro? Bom, é verdade, eu não devia ter deixado meu carro chegar a esse ponto. Bom, eu me arrependo, eu peço perdão e eu vou restituir os danos a quem eu lesei, enfim. Isso vai provocar isso em você? A primeira
primeira pergunta é: que pecados? Eu não sei nem o que eu fiz de errado. Ninguém me mostra. Ninguém sequer abriu a boca para me mostrar onde eu pequei. E pior do que isso, ao invés de provocar esse tipo de questionamento no seu coração, essa atitude das autoridades na sua vida vai provocar em você nenhum respeito pelas autoridades, nenhum zelo pela justiça. Você vai se tornar um rebelde contra aqueles guardas. Você vai ficar ressentido contra eles. Por que estão fazendo isso? A sua postura vai ser de desprezo pelas autoridades. Todas as vezes em que eles passarem na sua frente, você vai olhar e falar: por que vocês fizeram isso comigo? O pior de tudo é que você nunca vai entender o que é justiça. Como que essa ilustração se aplica na vida dos nossos filhos? Você já deve ter percebido, né? Isso é o que acontece no coração de uma criança quando ela é disciplinada exclusivamente com castigo físico. Não há ao menos uma sequer conversa bíblica para explicar para ela por que aquilo está acontecendo. Aquela criança nunca saberá quais pecados cometeu e nunca aprenderá o que deve fazer de certo, nunca aprenderá qual é a vontade de Deus. E pior do que isso, ela vai sentir desprezo pelos seus pais, vai sentir ódio pelos seus pais, ela vai acabar desprezando a própria justiça, porque ela foi tratada com injustiça. Como pais, nós devemos ensinar, nós devemos convencer, corrigir, treinar os nossos filhos com as Escrituras e, quando necessário, e só quando for necessário, usar a disciplina física. Isso envolve algumas questões bem práticas. Por exemplo, envolve você ensinar aos seus filhos os limites bíblicos. Você deixa bem claro para ele quais são as ordens, quais são as proibições, antes que o seu filho cometa esse pecado. Você tem tempo com ele. Esse ensino acontece no dia a dia, num tom normal de conversa, não em meio a berros, não quando o pecado está acontecendo e nessa hora você percebe: eu não ensinei esse negócio para essa criança, eu preciso mostrar para ele que ele está errado, e começa a gritar com ataques de ira, jogando as coisas, o pecado está sendo cometido. Já viu o que vai dar isso aí? Pais devem ensinar os limites bíblicos antes do pecado acontecer. Isso também implica que pais não devem ficar repetindo ou ameaçando os seus filhos sobre um futuro castigo que os filhos já deveriam estar recebendo, porque já estão pecando contra Deus. Vocês sabem disso. Olha, se você fizer isso de novo, vai apanhar. Se eu contar até 10 e você continuar fazendo isso, você vai ver. Essa postura não é bíblica. E por que ela não é bíblica? Porque se o seu filho já está pecando, ele já está carente de disciplina. Deveria ser na primeira vez. Você já sabe que não deve fazer isso. Ensinar os filhos também implica em esclarecer a eles qual pecado eles cometeram, e depois mostrar para eles como eles deveriam agir conforme a Bíblia. Há pais que batem nos seus filhos, simplesmente porque decidiram bater. Talvez você já ouviu isso da sua mãe, né? Cuidado se ela estiver perto aí. Por que você está me batendo, mãe? Porque eu quero. Há pais que não fazem isso, mas pais que disciplinam as suas crianças só porque as crianças não atingiram os seus próprios parâmetros de santidade. Não são parâmetros bíblicos, mas são parâmetros dos pais. Há pais que fazem só isso, só disciplinam fisicamente os seus filhos porque os seus filhos envergonharam eles em público. Isso nunca acontece em casa, mas aqui na igreja você não pode fazer isso. Estava lá na frente do pessoal, você vai apanhar por causa disso. Ou pais que disciplinam os seus filhos porque os filhos estão atrapalhando o seu momento de descanso, depois de um dia cheio de trabalho. Você não entendeu que eu trabalhei o dia todo, e você vem aqui falar do brinquedinho e tome tapa. A disciplina física só deve ocorrer quando houver pecado
na vida do filho. Pecado. Portanto, pais, mães, se você não é capaz de identificar algum pecado no seu filho, você deve pensar 2 vezes antes de castigá-lo, porque pode ser que você esteja prestes a punir o seu filho por algo que não ofendeu a Deus, mas ofendeu apenas o seu ego, e você não pode usurpar a autoridade que Deus te deu na vida do seu filho. Mas se o pecado for identificado, a disciplina deve vir acompanhada da confrontação ao pecado e acompanhada da proposta bíblica de mudança. Nós deveríamos disciplinar os nossos filhos com a Bíblia aberta, ou pelo menos tendo a Bíblia em mente, e não somente disciplinar os nossos filhos por nossos próprios motivos pessoais. Nós não temos o direito de usurpar a função de autoridade que Deus nos confiou sobre a vida dos nossos filhos e agirmos como carrascos dos nossos filhos. Nós somos agentes de Deus na vida dos filhos, nós não somos donos da vida dos filhos. Pais também devem ensinar a seus filhos o significado da obediência. Os filhos estão o tempo todo aprendendo com os pais como nós nos relacionamos com Deus. Então, se o seu filho recebe uma ordem e ele sai batendo o pé, ele faz cara feia, ele fala mal dos seus pais pelas costas, o filho quer sempre dar a última palavra. Eu vou fazer, mas fique esperto. Nós não deveríamos nos dar por satisfeitos só porque ele está fazendo. Algo precisa ser ensinado a esse filho. Ele precisa entender que obediência a uma autoridade é algo que deve ser feita imediatamente quando a ordem é dada. Obediência a uma autoridade é feita de forma inteira, completa, do jeito que foi pedido. Todos os pratos lá em cima, todos os pratos lá em cima, na hora que eu disse para pôr todos os pratos lá em cima. Mas a obediência também significa que deve ser feito internamente, não só por aparência, mas feito de coração. É assim que nós deveremos obedecer a Deus, e é assim que os nossos filhos devem aprender a obedecer. Filhos também precisam aprender o significado do perdão bíblico. Perdão. Quando nós pecamos, nós não pedimos desculpas, nós pedimos perdão. Sabe quando você pede desculpa? Desculpas são pedidas quando nós conseguimos encontrar desculpas, justificativas para os nossos atos. Ou seja, desculpas são pedidas quando acidentes acontecem. Há uma desculpa para eu te dizer por que eu fiz isso. Mas quando há ações pecaminosas, ações intencionais, propositais, o arrependimento verdadeiro envolve pedir perdão a Deus, perdão a todos os envolvidos e buscar a restituição dos danos causados por nossos pecados. Isso é pedir perdão. Essa é a primeira área de aplicação para os pais. Pais devem ensinar seus filhos. Mas a segunda área de aplicação para os pais, preparem-se. Pais devem corrigir seus filhos. Há um termo crucial, você deve ter reparado, utilizado na maioria dos versos que nós observamos, que nos mostram muito sobre o como Deus espera que os nossos filhos sejam corrigidos fisicamente. Qual que é a palavrinha que nós mais vimos até agora? Quando se trata dos açoites, das feridas, o que provoca essas coisas? A vara. Esse é o termo usado, e ela foi citada na maior parte dos versos que falam sobre castigar os nossos filhos fisicamente. E de fato, parte importante da criação de filhos envolve a disciplina física. Como nós falamos, nem sempre ela terá de ser usada, mas em algum momento ela terá sim de ser usada, porque a Bíblia diz que deve ser usada. Em algum momento ela terá de ser usada. E a sabedoria de Deus diz que essa disciplina física é com a vara, e literalmente ele está se referindo a um ramo de árvore. A um ramo de árvore. E por que deve ser assim? Pense comigo um pouquinho. Não há sequer um só lugar na face da terra em que haja pessoas, em que algum tipo de ramo de árvore não possa ser encontrado. Sim ou não? Sempre tem uma arvrinha lá, usando os termos aí. Então isso significa que não há desculpas
para papai e mamãe que usa chinelo. Não há desculpas para papai e mamãe que usa pedaço de madeira, que usa cabo de vassoura, que usa soco, que usa pedrada, que usa chicotada, que usa mangueirada, tijolada e todo tipo de coisa do gênero que você já sabe. Não há desculpas, porque em qualquer lugar você encontra uma vara. Biblicamente, nós só encontramos respaldo para utilizar apenas uma ferramenta aprovada pelo Senhor na disciplina física dos nossos filhos: é a vara. Queridos, e isso é um transbordar da sabedoria de Deus, e é uma forma de Deus ajudar aos pais a não disciplinarem seus filhos de maneira errada. Pense comigo, se papai ou mamãe não se planejarem antes, se eles não se precaverem, irem até o quintal, pegarem uma vara e deixarem dentro da bolsa, ou se os papai e mamãe não tiverem a paciência de, na hora do pecado do filho, dizer: eu vou ali e já volto, vou pegar a vara, vou voltar, vou limpar essa vara, esse papai e essa mamãe será tentado ou tentada a utilizar o que tiver à frente. E utilizar o que tiver à frente seria uma atitude imprudente, uma atitude tola e uma atitude motivada pela ira. Desde o princípio, Deus tensionou que a disciplina física dos pais aos filhos fosse aplicada de maneira calma, sob domínio próprio, com a vara, sem violência, sem pressa, de forma que o filho compreenda que pecou, de forma que o filho compreenda o que a palavra de Deus diz. Por isso a vara. A vara vai despertar a dor necessária no filho para que ele compreenda que pecou, mas a vara não vai deixar nele uma ferida exposta. Qual pai não se arrepende de ter usado o que não deveria ter usado e vê uma marca no seu filho que fica para o resto da vida? Conheço pais assim, que botam a mão na consciência todo dia. Eu queria ter conhecido isso aqui antes. Está aí. As marcas físicas logo sumirão, mas as marcas espirituais serão duradouras no coração dessa criança. Usar a vara também vai exigir paciência e prévio preparo dos pais. Os pais não vão poder pegar o que tiver pela frente. E é interessante, quando eles quebrarem a vara no uso da disciplina dos filhos, vão poder avaliar: será que eu não estou batendo forte demais? Será que eu já não bati muito? Se você pegar uma coisa que não quebra, como é que você vai saber que bateu forte demais? Só quebrando o osso do seu filho? A vara é a sabedoria de Deus. A vara desferida nas nádegas de uma criança exige que os pais apliquem a disciplina de forma calma, de forma reservada. Não vai ser na frente dos outros para expor a criança, e vai ser bem pessoal. Eu vou olhar no teu olho, você vai sentir o clima. Vamos para a sala do juízo. Há um clima de castigo no ar. Por favor, não. Você está entendendo, né, filho? O pecado traz consequências. Ali você tem a alma do seu filho vazando, ela quer fugir do corpo. Pois é, eu vou atacar ela com a palavra de Deus agora, filho. Você vai ouvir o Evangelho, você vai ouvir a palavra de Deus. Então, quando os nossos filhos pecarem, a nossa postura deveria ser: a primeira coisa, apontar biblicamente onde foi que eles pecaram. Você pecou aqui, filho. Segundo, aplicar o castigo físico adequado para aquele pecado. Terceiro, orientar os nossos filhos para que eles se arrependam, para que eles peçam perdão, para que eles mudem de atitude depois do castigo físico. E por fim, o mais importante no momento da disciplina é fazer o que Deus faz comigo e com você quando nós pedimos: perdoa-me, Senhor, porque de ti me afastei. Qual é a promessa de 1 João 9 que nós cantamos hoje? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que Deus faz depois que eu e você pedimos perdão? Deus nos abraça e Deus diz: eu te amo. Deus demonstra graça. Você disciplinou seu filho já, o castigo já foi feito. Você fica olhando para ele: não olha para mim, não passa na minha frente. Por quanto tempo, pai? Não interessa, eu não aguento olhar para você. A disciplina já foi feita. Seu papel agora como um pai que imita o Pai do céu
é abraçar o teu filho e dizer: papai faz isso porque ele te ama. O papai não deixou de te amar, mas ele ama primeiro o papai do céu. Queridos, é assim que o Evangelho é pregado aos nossos filhos, não com espancamento, com tudo aquilo que nós vemos pela frente, em meio a ataques de fúria, gritarias, xingamentos. É claro, obviamente, isso aqui vai dar muito trabalho, não vai? É muito mais fácil pegar o que está na frente e jogar, acabou. É muito mais fácil. Mas é assim que Deus vê a criação e a disciplina dos filhos. Os filhos, pais, percebam isso. Se não ficou claro, ouçam de novo. Os filhos são a obra mais importante das suas vidas como pais. Por isso, seus filhos são dignos da sua atenção e da sua dedicação constante, o tempo todo. Muito se fala sobre até quando nós devemos disciplinar fisicamente os nossos filhos. E todo pai cristão concordaria que nós devemos pregar a palavra de Deus aos nossos filhos durante toda a vida dos filhos. Mas a perguntinha que precisa ser respondida é: até que idade eu devo castigar o meu filho com a vara? De fato, a Escritura não trata disso em termos de uma idade específica. A Escritura sim diz que a disciplina física deve ocorrer, mas ela não deixa claro até que época. Portanto, o que pode nos ajudar a responder essa pergunta é a sabedoria de homens e mulheres tementes a Deus, que já criaram seus filhos no caminho do Senhor e passaram grande parte das suas vidas se debruçando sobre esse assunto. E aqui eu vou citar 2 exemplos. Esqueci os benditos livros lá em cima, na minha sala, mas eu vou citar e vai aparecer aqui na projeção. O primeiro exemplo, o autor Lou Priolo. Lou Priolo é um autor norte-americano. No livro O Caminho para o Filho Andar, da Edições Nutra Publicações, ele fala sobre como usar as escrituras no treinamento dos filhos, e ele apresenta o seguinte gráfico que você está vendo, pode passar. Ele fala sobre a intensidade que nós devemos aplicar, o ensino e a vara, o castigo físico, durante o passar do tempo, enquanto as crianças crescem. Então, a barra horizontal, você tem a maturidade. Pode passar, Sara, por favor. A maturidade, o tempo em que a criança vai crescendo. Começando do lado de trás da seta, é lá no comecinho da idade dela, e depois vai aumentando em idade e em maturidade. E a barra vertical, aquela que sobe, apresenta a necessidade. Quanto mais lá para cima, há mais necessidade. Quanto mais aqui para baixo, menos necessidade. Seu filho está lá, nasceu. Eu estou ouvindo minha filha berrar lá no berçário, você provavelmente também está ouvindo. Ok, nessa idadezinha, qual que ela tem mais necessidade? Você chegar lá nela e falar: filhinha, você está pecando, você não deveria estar fazendo isso, deixa eu te mostrar. Ela vai entender? Ela vai e dar risada. O que vai chamar a atenção dessa menina? Biblicamente, o que vai chamar a atenção dessa menina? Vara. Portanto, Sara, pode passar. Começa primeiro com a vara tem mais necessidade no início da vida da criança. Conforme o tempo vai passando, a vara vai diminuindo na necessidade. Mas o que aumenta na necessidade agora então? Pode passar, Sara. O ensino. Enquanto a vara é muito requisitada no começo da vida, o ensino, ele tem que acontecer, mas a criança não vai entender muito, mas vai ouvindo. Conforme ela vai crescendo, o ensino aumenta e a vara diminui, até que chega um momento em que ele já aprendeu tudo que tinha que aprender, e agora é responsável por seus atos. Não preciso mais te disciplinar, filho. A vida te disciplina agora porque você já aprendeu. O autor Lou Priolo diz assim: você não poderá usar a vara para sempre. No futuro, quando seus filhos forem crescidos, você poderá contar apenas com a Bíblia e tratá-los como adultos. Vale lembrar aqui um ponto interessante, né, Gideão? Que na cultura judaica as crianças se tornavam adultas entre 11 e 13 anos. Logo, para um judeu, a disciplina física, ela durava apenas até essa época, mas com início desde o nascimento. Depois dos 13, um pai já não batia com a vara no seu filho, porque ele já era considerado adulto. Se ele matasse alguém, ele perderia a vida. Primeiro exemplo é o Lou Priolo. Segundo exemplo, Davi Murk. Esse é mais próximo de nós. Pastor Davi Murk. Quantos conhecem? Pastor Davi Murk tem um livro desse tamanho, Lar, Família e Casamento, editora Ragnus.
E ali ele apresenta o funil da liberdade, em que ele explica o modo errado e o modo certo de conceder liberdade aos filhos durante o processo de crescimento dos filhos. Então, tem duas imagens que nós vamos ver agora, certo? Primeiro o lado errado e depois o jeito certo, ok? No primeiro caso então, pode passar. O filho é criado, temos o funil aí, tá? Eu vou explicar cada um desses pontos, pode passar. O filho, a vida do filho é esse funil, tá de ponta cabeça, tá? Você reparou? Ok? Tá de ponta cabeça. Ok, então, no início da vida do filho, a parte azul representa liberdade. O filho acabou de nascer, pode passar. Você dá liberdade para ele. Conforme o funil vai afunilando, vai subindo, a idade vai avançando, a criança vai crescendo, certo? Então logo no início você dá muita liberdade para o filho. Seria, nos termos bíblicos, uma criança entregue a si mesma, criada com toda a liberdade, sem repreensão. Ela não sabe o que é ouvir não. Com o passar do tempo, os pais percebem que isso não era uma boa ideia. Alguém devia ter me falado, ou eu deveria ter ouvido quando me falaram. Então agora eu percebo que eu preciso pôr um limite no meu filho, porque ele acostumou a sempre fazer o que ele quiser, e a vida não é assim. Na vida a gente não faz o que a gente quer. Só que agora o que eu faço? Eu coloco limites nele, e eu começo a dizer para ele: não, filho, você não pode fazer isso. O filho olha para trás e diz: mas por que eu podia? Sabe o que isso vai produzir? Pode passar, Sara. Você começa a pôr restrição e nós temos o produto. Qual vai ser o produto? Rebeldia. Espera aí, eu podia. Por que agora não posso? Porque agora eu sou adolescente? Porque agora eu sou jovem? Que negócio é esse? E aí os pais veem que já é tarde demais para construir um relacionamento de autoridade na vida dos filhos. Nunca ouviram não? Segundo caso, o funil é invertido. O filho é criado dentro dos limites bíblicos, que são ensinados e são cobrados por seus pais desde o início da sua vida. E ele é disciplinado caso não viva de acordo com esses limites. Com o passar do tempo, os pais agora não dão restrição, mas os pais dão liberdade. Esse filho aprende que ele não pode fazer tudo o que o coração pede, e os pais podem dar mais liberdade a ele até que ele se torne um adulto maduro, responsável por suas próprias decisões. O que nós temos de resultado, pode passar, Sara, é a restrição no início, que redunda em maturidade. Ele aprendeu que tem limites, que agora que ele saiu da casa dos pais e está na faculdade, se ele for para o bar e não para a aula, é muito legal na faculdade. Deixa eu contar para quem está na faculdade. Sabia que na faculdade você não precisa ficar na classe? É muito legal. Eu fiquei, é assim, é. Na escola não pode, né? Você tem que estar dentro da classe. Na faculdade não. Está lá o professor, dependendo do professor, né? Está lá o professor dando aula, você levanta e sai. O professor continua dando aula. Nossa, que legal, né? Eu posso ficar no corredor conversando com as menininhas? Pode? Hã? Não escrevo mais um lápis. Posso escrever a caneta agora. Eu posso ir para o bar? Pode. Eu posso ir para a balada? Pode. Mas a conta vai chegar agora, e não são papai e mamãe que vão pagar essa conta. É você. É você que vai acordar deitado numa sarjeta, largado, sem futuro, sem dinheiro. Mas se o filho aprendeu que há limites, eu não posso fazer o que eu quero, ele chega nessa fase e fala: opa, eu tenho até vontade, viu? Como eu queria. Eu não posso não. Não posso fazer o que meu coração manda. Tem limites. Que filho bênção na vida dos pais, né? Pode ir, filho, vai lá onde você quiser. Eu confio que você já é maduro o suficiente para tomar as suas decisões. Não vai acontecer da noite para o dia. É um processo. Essas seriam algumas aplicações da disciplina para os pais. Agora nós podemos ver como pode ser a disciplina para os filhos. Por causa do tempo, eu vou colocar aí no slide os versículos de Provérbios, mas eu só vou citar os termos, tá?
Falei que a aplicação para os filhos era mais rápida, então eu vou caminhar mais rapidamente agora. Como é que os filhos podem receber a disciplina dos seus pais? Será que a disciplina é só responsabilidade dos pais? O filho está cutucando o pai, está vendo? Não, na verdade não vai estar cutucando, né? Porque está assumindo para si mesmo, é um castigo. Mas tem aplicação para os filhos também. Provérbios apresenta tanto reações erradas diante da disciplina, quanto reações positivas, corretas. Primeiro vamos olhar as reações erradas. Como filhos não devem reagir à disciplina. Tem 3 passagens aí que mostram 3 reações erradas, tá? Eu só vou citar as passagens. Provérbios 1:30 diz que o filho não deve desprezar a disciplina. Então, quando o seu pai te disciplinar, você não deve tratar com desdém o que está acontecendo. Dar de ombros, tanto faz para mim, eu não ligo para isso. Se você, filho, faz isso, você está pecando. Segundo, Provérbios 10:17 diz que é errado ignorar a disciplina. Então, o pai te disciplina, mas você abandona, você deixa para lá, você finge que ela não aconteceu, você não considera o que foi falado. Ai, que chato, né? Vamos lá, meu pai vai me bater, vai falar um monte de groselha lá para mim, aí depois volta a jogar videogame. Então, eu aguento. Não ignore, dê atenção. Terceira reação errada: odiar a disciplina. Provérbios 15:10 diz isso. Se você odeia ser disciplinado, tem gente que odeia não só a disciplina, mas odeia quem o disciplina, a mão que o fere. E você faz de tudo para fugir da disciplina, você vai colher a morte. É isso que Provérbios 15:10 diz. Quem rejeita a repreensão morrerá. Filhos não devem desprezar a disciplina, ignorar a disciplina ou odiar a disciplina. Mas o que filhos devem fazer então? Provérbios 1:23. A primeira reação positiva é dar atenção à disciplina. 1:23 diz: se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. É a Senhora Sabedoria dizendo isso. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o principal termo usado para descrever arrependimento era dar atenção a algo. Então, na versão Almeida, Revista Atualizada, esse texto é traduzido como: atentai para a minha repreensão. Ao serem disciplinados, os filhos devem prestar atenção ao que os seus pais estão dizendo naquele momento. Quer dizer, se seu pai está te disciplinando, que há algo de errado na sua vida que precisa ser mudado e exige arrependimento da sua parte. Segunda reação, Provérbios 13:18 nos ordena a acolher a disciplina. Ou seja, ao ser disciplinado, o filho sábio deve aceitar a disciplina do pai, atentar a ela como algo vinda da parte de Deus, e não reagir com um orgulho defensivo. Pode ver, vem cá, vamos ver. Ou do tipo de não pai, eu não fiz isso. Deixa eu te dizer porque que eu bati na minha irmã. Tá, você pode explicar o que você bateu na sua irmã. Não tem razão para você bater na sua irmã, você não tem esse direito. Não, mas deixa eu dar umas desculpas esfarrapadas aqui. Não, acolha a disciplina. Terceiro, Provérbios 15:31 diz que o filho deve escutar a disciplina. A Bíblia define escutar não só como ouvir informações, mas como colocar essas informações em prática. Filhos devem dar atenção à disciplina aplicada por seus pais, acolhê-la e escutá-la quando ela acontecer. Amém? É claro que nós acabamos de ver o ideal de Deus para os nossos filhos e para os nossos pais. Mas acontece que nenhum de nós pode afirmar aqui com todas as letras que teve um pai ou uma mãe que sempre aplicou a disciplina corretamente na sua vida. Com certeza seu papai e sua mamãe já erraram, sim ou não? Talvez eles nem fizeram nada disso aqui. Da mesma maneira com que todos os pais presentes, se forem bem honestos agora, vão reconhecer que já falharam e falharam muito em disciplinar os seus filhos corretamente, sim ou não? Eu com 10 meses já posso dizer muita coisa também. E com certeza os próprios filhos
E os pais poderiam afirmar que, ou melhor, os pais poderiam afirmar que seus filhos muitas vezes não acolhem a disciplina como deveriam acolher. A disciplina está sendo feita biblicamente, o filho fala: eu vou chamar a polícia. Queridos, ainda bem que, apesar das falhas dos nossos pais em nos disciplinar, da nossa própria falha como pais em disciplinar os nossos filhos, e da nossa falha como filhos em aceitar a disciplina dos nossos pais, nós ainda temos acesso ao Pai dos Espíritos, o Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E como filhos, se nós cremos em Jesus, mesmo quando os nossos pais humanos falham em nos disciplinar, Deus está lá para cuidar das nossas feridas, nos ensinar o caminho certo, apesar da falha dos nossos pais. Como pais, se Cristo é o nosso Senhor, mesmo quando nós falhamos ou quando nós faltamos na disciplina dos nossos filhos, Deus nos perdoa se nós nos arrependermos, e Deus nos dá forças para mudar as nossas atitudes a partir de agora, apesar das nossas falhas. Queridos, que a nossa igreja seja marcada por famílias que compreendem o verdadeiro significado da disciplina bíblica e apliquem essa disciplina na criação dos seus filhos, e que os nossos lares sejam uma pregação viva da sabedoria de Deus aplicada ao dia a dia de uma família. E quando o mundo descrente nos questionar por que nós utilizamos a disciplina na criação dos nossos filhos, nós possamos convidar esse mundo descrente a entrar na nossa casa e conhecer ela mais de perto. Vem cá, você disse que vara é espancamento, deixa eu te levar um dia para você ver como é a disciplina ao meu filho. Pergunte para ele se ele prefere ser disciplinado com a vara, com mansidão, com amor e com pregação da palavra, com perdão, com abraço e beijo, ou se ele prefere ser disciplinado com gritarias e tapas e berros e coisas voando em cima dele. Sabe o que ele vai preferir? A vara. Questione meu filho. E se nós estivermos praticando corretamente a disciplina, certamente as pessoas que não conhecem a Deus ficarão espantadas, ficarão maravilhadas com tão profunda sabedoria. De onde vocês tiraram isso? Como vocês conseguem dar um jeito nas suas crianças? A gente não aguenta mais. Eu posso afirmar, na escola que nós temos aqui de ensino médio, ensino fundamental e médio, Fúvia, já por mais de 2, 3 vezes diretores vieram aqui: por favor, ajuda a gente não sabe o que fazer na escola. A gente não sabe o que fazer na escola, e a gente sabe que a igreja sabe. Por que a igreja sabe? Porque temos a sabedoria divina que mostra o caminho a seguir. Então, se nós praticarmos a disciplina bíblica como Deus ordena, certamente o mundo terá de reconhecer: Deus está no meio desse povo, porque não haverá provas para dizer o contrário. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus, dá-nos graça. Nós precisamos do Teu fortalecer nessa preciosa tarefa. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos nessas áreas que citamos. Como pais, falhamos muitas vezes na disciplina ou na falta dela na vida dos nossos filhos. Nos perdoa, Senhor, e que hoje saiamos por essas portas com as ferramentas necessárias e a disposição para praticar o que aprendemos. E como filhos, perdoa também, porque nós muitas vezes como filhos rejeitamos a disciplina dos pais, somos rebeldes, não acatamos, somos orgulhosos, corações duros. A nossa oração é para que todos os filhos aqui presentes, Deus, compreendam que quando dói é porque tem algo errado no coração, e haja arrependimento e quebrantamento, e que esses filhos sejam conduzidos a Jesus Cristo. É a nossa oração, dá-nos graça ao cumprir esse papel, essa preciosa tarefa. Criar filhos é projeto do Senhor, por isso nós imploramos a Tua ajuda, em nome de Jesus, amém.